poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, mais um jogador entrando na faca, inacreditável. Atualização sobre Caleri, ainda a proposta sobre Patrick Lanza e preparação do São Paulo para o jogo de amanhã contra o Botafogo de Ribeirão. Então, vambora pro vídeo! Domingo em Ribeirão Preto, situação para ser o primeiro colocado do grupo. Precisa ter um resultado igual ao do Água Santa com São Bernardo. O Água Santa disputa a primeira colocação. Então empate Água Santa e São Bernardo, empate São Paulo primeiro, vantagem como mandante nas quartas de final. Mas tem outra briga com o Corinthians. E aí o jogo de amanhã do Corinthians pode determinar, se o Corinthians vencer, que o São Paulo, para ficar à frente do Corinthians na classificação geral, tem a obrigação de vencer o Botafogo lá no estádio Santa Cruz. Novidades, Galopo como atacante na vaga de Caleri e Igor Vinícius na lateral direita, só jogou 2 partidas do Paulistão, há 9 jogos se recupera de uma pubalgia, treinou a semana toda, está à disposição e deve voltar. Mesmo assim, além do Caleri, são ainda 11 atletas em fase de transição, uns mais adiantados, uns mais atrasados, e esses, ou boa parte deles, só devem voltar na fase de mata do Campeonato Paulista. Saímos do campo, bastidores quentes do São Paulo. Dívida com o Atlético Goianiense. O São Paulo tinha que pagar 2 milhões de reais por o Wellington Rato, pagou apenas 1. Disse que não entrou grana de dívidas que ele deveria receber, por isso não tinha caixa para pagar. O Atlético chiou, o São Paulo disse que paga assim que receber o dinheiro em caixa. O São Paulo lembrou que quando o Jean, goleiro, foi para o Atlético Goianiense, o Atlético atrasou 6 meses o pagamento de 300 mil reais. São Paulo teve que ir à justiça para receber parceladamente, ou seja, segundo o São Paulo, o Atlético não tem que chiar. E o principal bastidor, Pedrinho, está treinando aqui pela informação que eu apurei. Já são 2 dias ele participando dos treinos depois das graves acusações da Amanda Nunes, sua ex-namorada. Injúria, ameaça, lesão corporal e violência doméstica, feitas num boletim de ocorrência registrado segunda-feira. São Paulo deu um prazo ao staff do jogador e ao jogador até o final de semana para que ele apresente uma defesa consistente. Lembrando, o Pedrinho não pertence ao São Paulo e a rescisão contratual é fácil, é só devolver para o Lokomotiv Moscou e deixar de pagar 23 milhões de reais no final do ano. Vamos ver o que vai acontecer, mas ele segue trabalhando aqui no CT, pessoal. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o São Paulo, que planeja para a próxima semana o lançamento do SPFC Bank, banco digital do Tricolor, que teria sido lançado em dezembro, ele foi adiado para janeiro. Problemas com o aplicativo impediram que fosse feito o lançamento em fevereiro, e ao que tudo indica, na próxima semana prometo ficar de olho para contar a data certinha. É inacreditável a notícia, mas... Quando que o São Paulino tem notícia boa nos últimos tempos? Não, nunca, jamais. Parece inacreditável, mas a notícia é a de que Igor Vinícius, depois do tratamento conservador, de ficar um tempão no estaleiro e de ameaçar voltar, vai operar. É isso mesmo? É isso mesmo. Nossa. Igor Vinícius, que era o primeiro dos 13 contundidos, em tese, a voltar, passou a semana treinando para, se não jogar, pelo menos estar na relação dos jogadores que enfrentariam o Botafogo no domingo em Ribeirão Preto. Sentiu novamente as dores no pubis, que o vem atormentando, né? Ele já tinha jogado nesse ano apenas contra a Ferroviária, em Araraquara, quando sentiu, depois da pré-temporada. E depois de tentativas, no ano passado, depois do jogo do Del Valle, jogou muito pouco, sentindo as dores no pubis. Jogou uma partida importante contra o Palmeiras no Allianz, depois sentiu no sintético, sentiu no campo pesado em Araraquara, sentiu no treinamento no CT durante essa semana e vai passar por cirurgia no público, que nem é mais muito usual, né? Mas não teve outra forma, porque as dores persistiam. Então, é mais um muito parecido com o Diego Costa, parecido No processo. No processo, exatamente. E não na lesão, né? Diego Costa era tendinite no joelho, Igor Vinícius pubalgia. Os dois, o ano passado, titulares absolutos. Desde o jogo do Del Valle, o Diego nem mais jogou. Tentou o conservador, acabou indo para a cirurgia no início desse ano. Igor Vinícius, a mesma coisa, vai para a cirurgia. Mais um que vai para a cirurgia, sem previsão de volta. E aí, nós vamos passar por todos os casos de novo, porque a gente tem que atualizar a galera, né? Dos contundidos. E aí coloca uma baita interrogação na decisão do Caleri, que é tentar... Pois é. O tratamento conservador sem cirurgia, em outra lesão também, outra lesão de tornozelo, mas é
o Caleri está contrariando a escrita, digamos assim. Exato. Eu vou levantar aqui, então, ó, os caras que fizeram um tratamento conservador e tiveram que operar, que não funcionou. Diego Costa, no caso que o cara não joga desde setembro, e é um jogador de 23 anos, 24, sei lá, novíssimo. O Luan, que tentou o tratamento conservador, perdeu um ano de carreira, praticamente. Isso. E aí teve que operar. Também agora, jovem. Também jovem. E agora o Igor Vinícius. Também jovem. Também jovem, tentou o tratamento conservador, não funcionou, vai ter que operar. Aí é o seguinte, tem algum, ou é uma zica do demônio que o São Paulo está vivendo, ou o tratamento conservador que o São Paulo tem aplicado não está funcionando. Isso. E aí eu vou além. Agora os caras que estão em tratamento conservador agora, Caleri está no tratamento conservador agora, acabou de decidir que não vai operar, vai tentar esse tratamento. Lembrando que os 3 outros que tentaram isso deu errado. Né? E o Rafinha, que também está nessa. Exatamente. E se você quiser, aí você pode incluir um terceiro, que é um tratamento conservador / arboleda, que é a inflamação no joelho, certo? Depois de ter feito a cirurgia, o arboleda, o cara acabou de fazer uma cirurgia gravíssima no pé, para evitar uma cirurgia no joelho, mas não deixa de ser um tratamento conservador também, é isso mesmo. São 3 interrogações. E aí, se você junta o quebra-cabeça, você tem o seguinte, na lateral direita, o Igor Vinícius agora operado, o Rafinha em tratamento conservador do tornozelo não liberado ainda, o Moreira teve o ligamento cruzado, o São Paulo tem o Natan, que foi resgatado, o Ceni até falou, acho que não precisava. Se não tivesse o cara, velho, não ia ter ninguém. E o Orejuela, que tá voltando de lesão muscular. Na zaga, com o Diego agora liberado aos treinos, depois de ficar 6 meses sem jogar e passar pela cirurgia, o Arboleda nesse vai e volta, você tem o Alan Franco e o Beraldo, né? Isso. Então, nessas posições que parecia no início da temporada tranquilamente, é um pipinar, e não melhora. Tá acabando o Campeonato Paulista e tá igual, ou pior, né? Pior. Agora o cara vai operar. Qual é a previsão de o cara operar e voltar quando? A cirurgia no pubis, ela não é exatamente rápida, mas também não é das mais demoradas. Não é um ligamento cruzado que acaba a temporada. Certo. Ele, em tese, se tudo der certo, estaria disponível a partir do segundo semestre, 3 meses. Pô, por aí, mas entendeu? tempo, hein, meu? Pensei que você ia falar, eu tava a ponto no Campeonato Brasileiro. Não, vai demorar, então. No meio do Campeonato Brasileiro. Aí realmente, já não tem o Moreira, que também não volta nunca. Talvez lá. Assim, talvez até o prazo de volta coincida com o do Moreira, né? Que operou há muito tempo cruzado. Mas aí a volta é aquela coisa, aí fica mais 2 meses para entrar em forma, e aí tem contusão muscular, e aí não sei o quê. Cara, que desgraça, é inacreditável o negócio desse. Né, jogador que o torcedor do São Paulo pode pintar no Palmeiras. Especulação que surgiu nas últimas horas nas redes sociais, depois que um jornalista que cobre o Palmeiras, o Diego Firmino, afirmou que houve uma consulta da parte alviverde. Você sabe que o Lucas Moura tem contrato com o Tottenham somente até o mês de junho e chegaria apenas por luvas e salários ao Verdão. Fui checar essa informação com o Júnior Pedroso, que é o responsável pela carreira do atleta. Júnior respondeu da seguinte maneira, abre aspas, não é verdade. Não teve nenhum contato do Palmeiras, nem sondagem, nem proposta, fecha aspas. Como é que anda a situação do Lucas? Ele já disse recentemente, por meio do seu empresário ao São Paulo, que não pretende voltar ao Brasil em julho. A ideia é permanecer por mais 2 ou 3 anos no futebol europeu. O Júnior Pedroso, inclusive, acrescentou sobre o atual momento do atleta, dizendo o seguinte, abre aspas, ainda é precoce para fechar com qualquer clube. Posso assegurar que estamos nos reunindo com muitos times interessados na Europa. Fecha aspas. Vai lá o cara, tá se recuperando, tá livre, não quer tá louco para jogar, tal, não sei o que lá. Para mim seria a antítese do que o São Paulo precisa. Para mim esse é o ponto mas central. O futebol eu já vi de tudo. O cara tá lá, se recupera, tá no mesmo refis do Caleri. Mas ele tá recuperado? Ele tá se recuperando. Tá se recuperando. Vai contratar alguém que tá se recuperando? Então. O Caio Jorge seria foi especulado a Juventus, também seria o caso de estar se recuperando. Mas, cara, pelo amor de Deus, né? E outra coisa, além de tudo, o Pato não é exatamente centroavante. Então, é uma coisa, né? O Pato estaria mais para jogar como o Luciano. Tá? Mas vai ter esse zum-zum. A partir do momento em que se o Edson não funcionar e tal. E aí, só voltando um pouco na tua pergunta para o Massini, eu acho que esse cenário de 3 lesões dá álibi ao Rogério, sim. Como você falou para o Vitor Pereira. Dá álibi, sim. Tanto que a gente não está discutindo aqui por que o Galopo não entra, por que o outro tal. Então, o que dá para fazer?
É isso. Que dá para fazer. A gente não está discutindo o Rogério, mas as opções táticas dá álibi, sim, claro que dá. É como você fala, tira 13 jogadores do Abel Ferreira ou do Vojvoda, que são as comparações com o Rogério. Isso. Esses são treinadores, tem um tempo todo. Não é o Vitor Pereira que acabou de Até do chegar. Flamengo, né? Se tirar... É, mas é que o Flamengo troca técnico toda hora. O cara acabou de chegar, a gente envolve outros componentes para analisar. Treinadores Tira mais 3 jogadores do longevos. Fortaleza ou tire 3 jogadores do Palmeiras. Não, de qualquer time. Qualquer treinador tem problemas para fazer. Vai ter problemas, claro. E agora... Por isso que ser maleável nessa hora é Fez a importante. dupla Pato e Pablo em ação ali. lembro. Na época do Fernando Diniz ainda. Mas fala, não. Continua o que você tá falando. Então, eu acho que essa situação de analisar outras situações, agora o foco não está no Rogério, é isso que eu estou dizendo, nesse momento. Sim. Já esteve, né? Quando ele estava com todo mundo à disposição, Então, já mas esteve. acho que a pergunta que o Tironi fez para mim no começo, sobre dar tempo, já pode falar, é porque tudo isso dá álibi, é óbvio que dá, é uma situação emergencial, passou do ponto faz tempo e acho que agora está explícito, né, escarrado para o torcedor que não consegue confiar se um mês o cara não vai ter que fazer a cirurgia no cérebro depois para recuperar o tornozelo. O que dá para discutir no caso do Rogério é que assim, ele está jogando em casa com 13 desfalques ou 12 que não sei lá. Ele perde um jogador durante o jogo e ele tem uma recaída, levando em consideração o que ele tem no banco. É essa a discussão. Entendi. Quando a gente fala que o Rogério fez contra o São Bernardo, por exemplo, não é, falta opção. De fato... Ou ao 4-2-4 que ele quer. Ele falta opção, e falta jogador, mas ele poderia ter pensado diferente, ele poderia ter jogado com o Luan, ele poderia ter colocado o Nestor como terceiro homem de meio de... Ele poderia ter pensado, com aquilo que sobrou para ele tende a... Vamos jogar. Hora de falar sobre o São Paulo e a proposta do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos por Patrick Lanza, lateral esquerdo, recém-campeão sul-americano, sub-20, com a seleção brasileira. Ele já voltou ao tricolor e disputou outras 2 partidas pelo time principal desde a conquista do título na Colômbia. O atleta interessa esse time da Major League Soccer, que sugeriu uma proposta de 20 milhões de reais de acordo com o Globo Esporte. Mas Patrick não tem a intenção de jogar na Major League Soccer, ele acabou com qualquer possibilidade de negociação, ainda que o salário dele fosse ser praticamente quintuplicado nos Estados Unidos. A ideia do Patrick é ficar no São Paulo até que surjam propostas da Europa. Ele tem se preparado para jogar no velho continente em alguma das principais ligas do país. Contrato renovado no ano passado, só termina em 2027. São 3 jogos pela equipe profissional, uma no ano passado, outras 2 partidas em 2023. Inclusive, já deu assistência para o gol do Caleri no jogo contra o São Bento. Para fechar sobre o São Paulo e sobre o Patrick Lanza, atleta no tricolor desde 2014, chegou para Cotia e foi campeão mundial sub-17 com a camisa da seleção brasileira. Empate paga 3,27 no sportsbet.io, nosso parceiro. Vitória do São Paulo paga 1,87. Olha, eu sempre falo, não é essa Coca-Cola não. Eu, inclusive, eu acho que o São Paulo não vence. Esse jogo termina 1-1. É o meu palpite, 1-1. São Paulo 1, Botafogo 1, São Paulo 1, pagando 3,27 aqui no sportsbet.io. Mas eu quero saber de você, Arnaldo, qual o seu palpite para esse jogo, hein? Com o duelo dos tricolores, Botafogo e São Paulo. Palpita daí. Tironi, eu também acho que dá outro empate dessa rodada. Botafogo 1, São Paulo 1. E o que significa isso? Significa que o São Paulo pode até, com esse resultado, perder a primeira posição do seu grupo, o Água Santa, desde que o Água Santa vence o São Bernardo. Significa também que o São Paulo vai perder, se o Corinthians ganhar, a posição de uma das melhores campanhas para eventual vantagem na semifinal. São Paulo com muito desfalques, de todos os tipos, lesões, problemas e tudo mais, vai jogar com pelo menos -13 contra o Botafogo. Para mim dá empate. Agora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre a política do clube, por que ela é importante. Final do ano tem eleição e a chance de Júlio Casares ser reeleito é gigante, enorme. É praticamente uma máxima. Isso porque ele já tinha a maioria no Conselho Deliberativo, que é o órgão que decide o presidente. E nessa última quinta-feira isso só foi corroborado. Rolou uma eleição para apontar novos 10 conselheiros vitalícios. A situação teve 7 eleitos, a oposição teve 3 eleitos. E hoje o quadro do Conselho Deliberativo representa ou apresenta pelo menos 75% das cadeiras ocupadas por pessoas que apoiam o grupo da situação, ou seja, de Júlio Casares. A oposição tem entre 25% no máximo 30%. Para reforçar e lembrar para você, na eleição para presidente do São Paulo, a primeira escolha é dos sócios em Assembleia Geral, eles decidem quem vai para uma espécie de segundo turno.
E aí a palavra final é dada pelo Conselho Deliberativo, por isso é tão importante ter a maioria dentro do CD. Júlio Casares e companhia deitam e rolam no Conselho Deliberativo. A única chance de ele não ser eleito é se o São Paulo, por exemplo, colecionar um ano de rebaixamento, de enormes insucessos, precisaria acontecer uma grande tragédia. Mas nesses primeiros dias, nessas primeiras sessões onde ele começou a fazer a recuperação do tornozelo, né, tudo convencional, sem a necessidade de fazer cirurgia, foi avançando muito rápido. Então, assim, ontem eu conversei com uma pessoa do São Paulo que me disse assim, ó, que se o São Paulo, de repente, passar das quartas para semi, a chance do Caleri jogar, ela é grande, ela existe. Muito em função também da entrega do jogador a essa recuperação. Inclusive, foi engraçada a frase que eu ouvi foi: o Caleri é um guerreiro, o cara parece que é de pedra, tá fazendo de tudo para se recuperar, para jogar ainda esse Campeonato Paulista. Ele acredita muito no Campeonato Paulista. Um outro exemplo que usaram foi assim: se todo jogador fosse como o Caleri, um guerreiro de pedra, sem dúvida nenhuma, o perfil do elenco teria mudado já mais rapidamente. O São Paulo sempre buscou mudar esse perfil de elenco, de jogadores aguerridos, de jogadores que se entregam, jogador que vai até o fim. Então, assim, até nessa questão da recuperação do Caleri, ele tá mostrando, assim, muita garra, muita vontade de voltar a jogar. Tanto que, assim, não teve a necessidade de cirurgia e o cara já tá, tava fora do Campeonato Paulista e já tá falando de repente, voltar numa possível semifinal se o São Paulo passar pelo seu adversário das quartas de final. Foi uma surpresa, mas não é uma questão, surpresa, milagre. Medicina não tem isso, né? Medicina tem prazos de recuperação. Então, a partir do momento que você não teve a necessidade da cirurgia, o tratamento convencional depende muito da evolução do jogador, de desinchar, de você sentir. Então ele não sentiu dores num primeiro momento, ou melhor, a dor diminuiu e o jogador é um guerreiro, o jogador está tratando 3 vezes por dia, dia, noite, tarde e manhã. Então, assim, muito é por causa da disposição do jogador. E muita gente já elogia a entrega dele nessa possibilidade. Vamos falar em possibilidade. Possibilidade de estar em campo numa possível semifinal se o São Paulo passar das quartas de final. O guerreiro, o homem de pedra, Caleri, foi pelo menos assim que brincaram nos exemplos quando eu estava apurando essa história para vocês, beleza? E aí, pessoal, o inacreditável só acontece no São Paulo, né? Mais um jogador vai entrar na faca. Igor Vinícius, que está parado desde o início do ano com a pubalgia, fez o tratamento conservador e não deu certo. Vai ter que ir para sala de operações. E como disse o Tirone, é inacreditável. Tem coisas que só acontecem com o São Paulo esses últimos 10 anos. E se você é São Paulino, você é um cara de fé, porque tá complicado pro nosso lado. E aí ele fez uma lista interessante que ocorreu a mesma coisa com o Diego Costa. Foi feito o tratamento conservador, não deu certo, entrou por operação. O Luan, a mesma coisa, perdeu praticamente 1 ano. Então, assim, não dá para confiar no DM do São Paulo, né? Esperamos aí que o Caleri nos desminta. Mas o Caleri, como disse o próprio André Hernan, é um profissional à parte, é um cara diferenciado. E ele não está só com o DM do São Paulo, como eu disse em vídeos anteriores, né? Ele também tem aí a ajuda aí do médico particular dele e de um especialista em tornozelo. Então, assim, vão acreditar, né? Tem um mês aí para ele se recuperar, ou para ele pelo menos indicar alguma melhora, senão também vai acabar entrando na faca e vai ficar mais tempo parado aí, prejudicando o São Paulo, que tem uma barca aí de no mínimo 13 jogadores lesionados. Alguns devem voltar, ainda que no banco de reservas no jogo contra o Botafogo, para aí sim contra o Água Santa poderem voltar aí, né? Ou serem opções ao menos para o Rogério Ceni no jogo das quartas aí, que vai ser um jogo duríssimo, ainda mais se o São Paulo não conseguir uma vitória contra o Botafogo, pode acabar perdendo o primeiro lugar e aí o Água Santa ter a vantagem do campo. E pior ainda se o São Paulo passa pela Água Santa e aí o Corinthians possivelmente vai vencer o Santo André e aí passaria à frente de São Paulo. Então nesse domingo a vitória é fundamental para pretensões do São Paulo de chegar ao mínimo na final do Campeonato Paulista. Ainda falando de São Paulo, esse SPFC Bank também parece jogador do São Paulo, né? Parece que vive no DM, né? Quando vai estrear dá problema, mas o que parece aí deve ser apresentado aí o novo banco do São Paulo. E eu aqui como bobo vou acabar me inscrevendo aí, né, para ser mais um correntista, dar uma força pro nosso tricolor, como eu fiz na época com o Banco Inter. Esperamos que a coisa funcione, né? Melhor do que o DM do São Paulo, por exemplo. Ainda falando de São Paulo, a proposta de Patrick Lanza ainda
né, comentado aí, para o Nicola falou. O jogador não tem interesse, é jovem, tem um futuro pela frente, tem sonhos de jogar na Europa. 20 milhões de reais é uma grana altíssima para quem jogou só apenas aí, de acordo com o Nicola, 3 vezes profissional. Mas ele aposta no seu taco, eu acho que ele tá super certo, até porque o São Paulo, de lateral direito, lateral esquerdo, o que tem de gente no DM, a gente já até perdeu a conta, né? Lembrando que o Orejuela deverá voltar e o Moreira está voltando. Então, vão voltando aos poucos os jogadores, né? Agora, quando teremos todo o elenco à disposição de Rogério Ceni, né? Até porque acaba sendo também um escudo para o Rogério, no sentido que ele nunca tem o elenco completo e aí você acaba tendo dificuldades aí para escalar, para alterar. Mas isso não é desculpa para ficar escalando o Rodrigo Nestor, né, gente? Eu já disse em vídeos anteriores e continuo repetindo. Já deu, dá um tempo pro jogador, deixa ele sentado no banco. Ele tem o Juan em boas condições físicas. Você tem até o Gabriel Neves que poderia ser um pouco mais testado, mas dá um tempo pro Rodrigo Nestor, gente. A gente não merece isso. Então é isso, pessoal. É o São Paulo que, apesar de não ter tido jogo durante a semana, só jogar amanhã, foi um barril de pólvora, né? Lembrando ainda que o São Paulo ainda quer explicações sobre o caso Pedrinho, né? E isso sem contar a condição de Caleri, questão de DM, agora mais essa bomba aí do Igor Vinícius. Então, como eu brinco, o São Paulo não para e hoje em dia ser São Paulino é uma questão de fé. Mas vamos que vamos. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.